Olá, meus amigos, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de ondas. Estamos no capítulo 2, fenômenos ondulatórios, onde a gente vai conhecer aí três fenômenos, né? Nós já conhecemos dois, que são a difração, né? A gente viu primeiro a difração, que é o poder das ondas de contornar obstáculos ou espalhar numa fenda. A gente viu que a condição para que isso aconteça é que o tamanho da fenda do obstáculo seja parecido com o tamanho da onda ou que a onda seja maior do que o obstáculo ou a fenda. Depois, a gente conheceu o fenômeno da interferência, né? A interferência é o resultado da superposição de duas ou mais ondas, né, de mesma frequência, tá? Então, você tem duas ondas que se encontram com frequências iguais. Se coincidir crista com crista ou vale com vale, vai ocorrer uma interferência do tipo construtiva. Se ocorrer o encontro de crista com vale, crista de uma, vale da outra, aí vai ocorrer uma interferência destrutiva. E aí, a gente viu uma equação, né? Porque quando as ondas são desenhadas, né, ele desenha a ondinha lá e você vê o encontro da crista com a crista e tal, do vale com o vale, é lindo, né? Interferência construtiva, você mata na hora a questão e de boas. Mas, às vezes, e é muito frequente isso acontecer, ele não dá assim de bandeja, desenhar uma onda. Então ele diz, olha, uma fonte está aqui, a outra está aqui, qual o tipo de interferência é aqui? Aí, meu amigo, você vai ter que calcular, né, se a interferência é construtiva ou destrutiva. E aí a gente viu, deixa eu voltar aqui, só para lembrar a equação, a gente viu que, deixa eu voltar aqui, pronto, é isso aqui. A gente viu que a gente usa essa equação, ΔX é igual a n lambda sobre 2, né, o lambda vai ser o comprimento das ondas, que vão ser iguais, né, já que as ondas vão ter a mesma frequência, elas vão ter o mesmo comprimento de onda também, porque tem a mesma velocidade, já que estão no mesmo meio. Enviei a lista aí, viu, de presença. Quem puder compartilhar aí, agradeço. Esse ΔX vai ser a diferença de percurso, o que uma onda percorreu a mais do que a outra. Você vê, por exemplo, aqui, ó, onda 1, daqui para cá, você vê qual é a distância que ela percorre, vê qual é a distância que a onda 2 percorre também, e aí você faz a diferença. Você pega essa distância e subtrai dessa. Aí isso vai dar o ΔX, que você vai jogar aqui. Aí é só calcular o N. Se o N der zero ou par, interferência construtiva. Se der ímpar, interferência destrutiva. Agora, isso aqui, do jeito que está aqui, né? Zero ou par construtivo, ímpar destrutiva, isso aqui só é válido em que situação, hein, pessoal? Quem é que lembra aí? N0 par construtiva, interferência, N ímpar destrutiva. Isso aqui é válido em que situação? Quem coloca no chat aí para mim? Certo. N0 par, interferência construtiva. E N ímpar é destrutiva, certo? Só que isso aí só é válido, exato. Muito bem, Cauane. Quando as fontes estão em fase, certo? Se elas estiverem em oposição de fase, o que é que significa as fontes estarem em fase? É que quando uma emite uma crista, a outra emite uma crista também. Se uma está emitindo um vale, a outra está emitindo um vale também. Elas estão em fase. Elas emitem ondas com o mesmo formato, no mesmo instante. Agora, se as fontes estiverem em oposição de fase, tipo, quando uma emite uma crista, a outra emite um vale, e quando essa emite uma crista, a outra que emite o vale, oposição de fase, aí você troca. Quando o N for zero ou par, a interferência é destrutiva e, desculpa, quando o N for ímpar, a interferência é destrutiva. Quando o N for ímpar, a interferência é construtiva e quando o N for zero ou par, a interferência é construtiva. Certo? É só trocar quando ele disser que as fontes estão em oposição de fase. Beleza? Mas é aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Eu sugiro que vocês memorizem isso aqui, porque vai acontecer em 99% das vezes
das questões das fontes estarem em fase. Então, se o N for zero ou par, do jeito que está aqui, ó, construtivo. E se for ímpar, destrutivo. Pronto. Isso é 99%. Se ele se amostrar e disser que as fontes estão em oposição de fase, você troca. Beleza? Ok, então está faltando a gente conhecer o fenômeno da polarização. Vamos fazer uns exercícios sobre interferência e aí depois a gente conhece o fenômeno da polarização. Então vamos lá, vamos ver aqui deixa eu passar aqui a primeira questão envolvendo interferência. Vamos lá, questão 5. Dá uma olhadinha aí, vou dar um minutinho para vocês refletirem sobre a questão 5. Nessa questão 5, você vai ter que lembrar também aquilo que a gente viu sobre reflexão em extremidades fixas. Você vai ter extremidade fixa aqui, ó, tanto de um lado como do outro. Quando um pulso atinge uma extremidade fixa, a reflexão, pessoal, quem é que lembra aí? Ocorre com ou sem inversão de fase? Muito bem, Neto. Ocorre uma reflexão com inversão de fase. Certo? Então, vocês vão precisar disso para resolver essa questão. Tenta fazer aí. Questão 5. Diz aí, Neto. Letra A para a letra B. Veja que na letra B, o pulso aqui está bem pequenininho. Está maior e aqui menor. Pulso. Certo? Na letra A, não, é simétrico. Beleza? Essa é a diferença entre a letra A e a letra B. E aí, vocês marcaram o que aí na questão 5? Questão 5, vocês marcaram o quê? Alguém marcou alguma coisa? George, Neto, Maria, Emily. Neto acha que é a letra D, é isso? Luana também acha que é a letra D. Emily também acha. Yasmin também, ok. Israel acha que é a letra B de bola, né, Israel? Tá bom. Então, vamos ver. Diz assim, ó, numa corda de massa desprezível, esticada e fixa, isso aqui é importante, fixa nas duas extremidades, são produzidos a partir do ponto médio. Está aqui, essas ondas são produzidas aqui, de maneira que essa vá para a direita e essa para a esquerda. Dois pulsos que se propagam mantendo a forma e a velocidade constantes, como mostra a figura abaixo. A forma resultante da completa superposição desses pulsos após a primeira reflexão é... Então, o problema é o seguinte, esse pulso aqui vai vir para a direita, vai bater aqui, ó, e vai sofrer uma reflexão, certo? Esse daqui da mesma forma, após incidir aqui, ele vai ser refletido e vai vir aqui para a direita. E aí, esses pulsos, depois de serem refletidos aqui nas paredes, eles vão se encontrar. Quando eles se encontrarem, vai ocorrer uma superposição dessas ondas. E aí ele quer saber qual é o formato da onda resultante desse primeiro encontro desses dois pulsos. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir como é o formato desses dois pulsos após a primeira reflexão, tá? Então, eu sei que como a extremidade é fixa, a reflexão deve ocorrer com inversão de fase. Então, tem que inverter as duas, certo? Então, como é que você vai fazer? Olha, a frente, vamos olhar para essa daqui primeiro. A frente da onda aqui, ó, não está com a amplitude aqui virada para baixo,
né? O pulso aqui não está virado para baixo. Então, quando ele refletir, a frente de onda vai ficar com a amplitude virada para cima. Então, ela vai voltar com a frente de onda voltada para cima. Então, vai ficar assim: a parte de trás, que era para cima, ficou para baixo, e a parte da frente, certo? Que era para baixo, ficou para cima, certo? A frente agora é aqui, porque a onda está indo para lá. A frente aqui é aqui, porque a onda estava indo para o outro lado, certo? Então, cuidado com isso. Aí, o outro lado aqui, a mesma coisa. A frente da onda estava voltada para cima, tá? Então, quando ela refletir, a frente da onda, que é agora essa parte aqui, que está indo para a esquerda, vai estar voltada para baixo, certo? E a parte de trás da onda aqui, que estava para baixo, vai ficar para cima. Tem que inverter, porque a extremidade é fixa. Então, amigos, quando esses dois pulsos aqui se encontrarem, vai ficar algo assim, ó, desse jeito. Quando tiver esse sobre esse, vai ficar crista com crista, vale com vale. Então, a interferência aqui, pessoal, é construtiva, né? Você vai ter um reforço aí dos pulsos, né? Você vai ficar com os pulsos bem avantajados. E a alternativa que mostra isso é a letra E. É isso, pessoal? Exatamente, é a letra E. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Tá claro agora, né? Neto, Yasmin, a Emily, show. Ótimo. Beleza. Então, fazer outra. Show, Israel. Vamos lá. Então, dá uma olhada aí na questão 14. Faça aí. 14. E aí? 14. Alguém já marcou alguma coisa aí na 14? Questão 14. Posso fazer? Questão da PUC. Neto está em dúvida entre D e E. Mais alguém? Israel acha que é letra E. Bárbara, letra D. Laísa, letra D. Emily, letra E. Vamos lá, vamos fazer. Questão da PUC de Minas Gerais. Diz assim: a figura representa, num determinado instante, as cristas de duas ondas que foram produzidas na superfície de um líquido pelas fontes F1 e F2 de mesma frequência e que estão em fase, ou seja, emitem uma crista ou um vale no mesmo instante. Em relação aos pontos de A a E, é correto afirmar que. Ok, então, nas alternativas aí, pessoal, ele vai querer saber se em cada um desses pontos você vai ter uma interferência construtiva ou destrutiva. É isso que ele vai querer saber aí, certo? Então, fazer essa análise primeiro, aí depois a gente olha as alternativas. Por exemplo, no ponto A, será que ocorre uma interferência construtiva ou destrutiva? Como é que você descobre isso? Você faz a leitura da seguinte forma: essas linhas fechadas, essa linha cheia, representa a crista da onda, certo?
Então, essa linha cheia aqui, ó, que eu estou passando o mouse, essa linha cheia é a linha da onda 2, certo? Enquanto que está passando aqui por A. Enquanto que essa daqui é a onda 1. Duas linhas cheias são duas cristas. Então, deve ocorrer no ponto A uma interferência construtiva, porque vai ser, nesse ponto A, crista com crista, crista da onda 1 com crista da onda 2. Então, ponto A, interferência construtiva. Beleza, pessoal? Perceba uma coisa. Se nessa parte aqui, ó, onde eu estou com o mouse, se aqui é uma crista, e nessa parte aqui atrás, ó, nessa outra onda que vem aqui atrás, isso aqui também é uma crista, eu pergunto a vocês, o que é esse ponto bem no meio aqui, entre a crista dessa onda aqui, né, e essa crista aqui? Aqui no meio, deve ser o quê, hein? O que vocês acham? Entre uma crista e outra, a gente tem o quê? Vou até desenhar aqui, ó. Entre uma crista, tá lá a crista, e outra crista. Tá aqui uma crista, tá aqui outra crista. O que que a gente tem entre as cristas? A gente tem, ó, um vale, não é isso? A gente tem um vale. Tá, aqui uma crista, outra crista, entre duas cristas a gente vai ter um vale. Então, se aqui é uma crista e aqui outra crista, bem aqui no meio, a gente vai ter um vale. Eu estou falando isso porque agora, quando a gente for analisar aqui o ponto B, olha o que que a gente vai ter. A gente vai ter o ponto B entre duas cristas da onda 1, então isso significa que aqui é o vale da onda 1. E olhando para a onda 2, ó, a crista da onda 2 está aqui e a outra crista está aqui. Então está entre duas cristas da onda 2. Aqui também é o vale da onda 2. Ou seja, o ponto B está no vale da onda 1 e o vale da onda 2. Vale com vale, interferência o quê? Diga aí para mim. Vale com vale, interferência construtiva. Exatamente. Então, no ponto B, a gente vai ter também uma interferência do tipo construtiva, pessoal. Certo? No ponto C, a gente vai ter, olha só, o ponto C, ele está na crista da onda 2, certo? Porque ele está na linha cheia aqui da onda 2, ó. Mas ele está entre as duas cristas da onda 1, ou seja, o vale da onda 1. Aqui é crista da onda 2 com o vale da onda 1. Crista com vale. Ponto C, interferência o quê? Construtiva ou destrutiva? No ponto C. Destrutiva. Então, ponto C, interferência destrutiva. E assim você vai fazendo a análise, todos os pontos. Ponto D, é crista da onda 2 com vale da onda 1. É crista com vale. Então, interferência destrutiva também. O ponto é crista da onda 2 e vale, que está entre essas duas linhas aqui, ó, essa e essa é vale da onda 1. Crista com vale, ponto E, interferência destrutiva. Pronto, a gente já sabe agora o tipo de interferência em cada um dos pontos. Então, agora é só olhar as alternativas. Vamos lá. Letra A. A amplitude de oscilação do ponto A é igual à do ponto B. Então, tanto o ponto A como o ponto B não ocorre interferência construtiva? Então, é de esperar que as amplitudes nos dois pontos sejam iguais. Por exemplo, se eu chamar a amplitude de cada uma das ondas de A, qual é a amplitude da onda 1? A. Qual é a amplitude da onda 2? A. Então, onde ocorrer interferência construtiva, vai ocorrer o encontro de A com A, crista com crista, A com A, ou vale com vale, A com A. Vai dar quanto? 2A. Né? Lembra? A com A, superpôs, 2A. Você soma, né? Princípio da superposição. Então, as amplitudes são iguais, já é a letra A a resposta. Tá claro isso, pessoal? Mas já que vocês marcaram outras alternativas, vamos ver as outras, certo? Para vocês entenderem por que é que as que vocês marcaram aí não é a resposta correta. Vamos lá. Letra B. Um objeto colocado no ponto B oscila com a mesma amplitude de outro colocado no ponto E. Pessoal, o ponto B é uma interferência construtiva. O ponto E é destrutivo, né? Então, se for A
com A, crista com vale, vai dar zero. Não vai ter vibração no ponto E, porque a interferência é destrutiva, certo? É por isso que a letra B é falsa. No ponto B, ele oscila com 2A, né, que é A com A, e no ponto E é zero, que é A menos A. C, a amplitude de oscilação no ponto D é metade da do ponto C. Não, nos dois ocorre interferência destrutiva, então é zero aqui e é zero aqui também. No ponto A ocorre interferência destrutiva? Falsa, construtiva. No ponto D ocorre interferência construtiva? Falsa, destrutiva. E aí? Tá claro isso, pessoal? Ficou claro aí? Deu para entender? Show. Então, olha, tem que tomar cuidado com esse tipo de figurinha, certo? Porque aparece e você não pode errar. Não pode errar questões desse tipo. Veja que não tem nada demais, certo? Lógico, quem não sabe vai errar. Mas vocês que estão assistindo esse curso não podem errar questões assim, tá? Deixa os outros errar, você não. Você vai acertar isso aqui, de todo jeito. Vamos lá, questão 15. Faça aí. Então, Luana acha que é a letra A, Neto acha que é a letra A. Mais alguém? Show de bola. Então, lá, vamos fazer 15. O caráter ondulatório do som pode ser utilizado para eliminação total ou parcial de ruídos indesejáveis. Para isso, microfones captam o ruído do ambiente e o enviam a um computador programado para analisá-lo e para emitir um sinal ondulatório que anule o ruído original indesejável. O fenômeno ondulatório no qual se fundamenta essa nova tecnologia. Então, o que ele faz aí é aquele exemplo que eu falei na aula passada de gravações em estúdios, né, para eliminar ruídos, que o computador recebe aquele ruído e produz outro ruído idêntico ao primeiro, mas com fase oposta. Ele inverte a fase. E aí, quando superpõe essas duas ondas de fases opostas, ocorre uma interferência destrutiva, eliminando o ruído, tá, pessoal? Então é isso aí. É por isso que a resposta é a letra A. Tranquilidade? Show? Vamos fazer outra. Dê uma olhada aí na questão 16. Faça aí. 16. E aí, na 16, vocês marcaram o quê? Neto acha que é a letra A. Mais alguém? Posso fazer? Israel também, letra A? Tá bom. Vamos lá. Questão de Minas Gerais. Diz na figura, lá isso também, né? F e F' são fontes de luz coerentes. Significa, pessoal, que essas fontes estão em fase, certo? Para que haja interferência destrutiva em P, a diferença de caminhos
que vai ser sempre a maior menos a menor, lembra? Você vai usar aquela equação, delta x, ó, delta x é igual a n lambda sobre 2, certo? Se as fontes são coerentes, então isso significa que se o n for zero ou par, certo? A gente vai ter o que aqui? Uma interferência construtiva. Se o n for ímpar, lembra? É só isso. A interferência é destrutiva. Então, pessoal, olha, ele disse que vai ocorrer, está aqui, uma interferência destrutiva. Se a interferência é destrutiva com fontes em fase, está aqui. O N tem que ser o quê? Ímpar. É só isso. Então, a diferença de caminhos, que é esse ΔX, tem que ser um número ímpar, que é esse N aqui, um número ímpar, vezes lambda sobre 2. Qual é a opção em que a gente tem lambda sobre 2 vezes um número ímpar? É qual das opções aí, pessoal? É a letra B de bola. Letra B. É só isso. E aí? É, putz, né, Neto? É só isso, cara. É só isso. Mas entendeu aí? É, vixe, né? É, cuidado. A questão é simples, muito simples, não tem mistério. Certo? É só isso, analisar se o número que vem na frente do lambda sobre 2, se ele é par ou ímpar. Aí é simples, você olha primeiro se as fontes estão em fase ou em oposição de fase. Ah, estão em fase? Então, se for par, é construtivo. Se for ímpar, é destrutivo. Ele pediu qual? Destrutivo. Então, é a letra B. Se ele tivesse dito interferência construtiva, era a letra A. Tranquilidade? Primeira, show. Posso ir em frente? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, né? Então, show de bola. Vamos para frente. Vamos lá, João. Então, questão 17. Aliás, questão 20. Faça aí. Universidade Federal do Ceará. É, né, Laís? Eu fazendo parece tão fácil, né? É assim mesmo. Quando eu faço, parece fácil mesmo, porque quem está pensando para fazer sou eu, né? Aí fica de boas. É por isso que é importante vocês treinarem, sabe? Pega a lista lá dos exercícios e mete o pau, vai fazendo. Faça 10, 20, 30 questões, divide, se organiza aí ao longo da semana para tirar aquele momento para fazer. Ah, eu estou travando, estou conseguindo fazer, não, não tem problema. Vai lá no YouTube, aula de exercício sobre interferência. E aí você olha exercício resolvido, o cara fazendo lá, entendeu? Quando ele mostrar a questão, você dá pause, tenta fazer, e aí depois você tentar fazer, dá o play para ver como é que faz, e assim vai, cara. Entendeu? Mas você tem que insistir, tá? Não tem mistério, é insistir, persistir e não desistir, tá? E é isso. Então, questão 20. Alguém já marcou alguma coisa? Vou dar mais um minuto aí. Ele, você não entendeu aí, Neto? É o seguinte, é que ele dá duas ondas. A primeira onda, essa mais escura aqui, ó, representada por essa linha escura, e tem a outra onda, que é essa daqui, ó, representada por uma linhazinha mais clara. Aí há uma superposição, pá, entre as duas. Aí ele quer saber qual o resultado da superposição dessas duas ondas. Qual dos gráficos vai representar a superposição das duas? Aí lembra, o princípio da superposição é somar as amplitudes.
Você escolhe um instante qualquer, por exemplo, sei lá, aqui, nesse ponto aqui, você vai ter essa amplitude aqui para essa onda e essa amplitude aqui para essa. Aí, somando as duas, aqui tem quanto? Aqui tem 2. E aqui tem quanto? 3. Então, aqui vai dar quanto? 5. É isso. Você vai ter que procurar a alternativa que mostra, que mostra essa aplicação do princípio da superposição, né? A onda resultante. Então, vocês estão marcando aí a letra C, não é isso? Ok, a maioria aí, eu acho que todo mundo marcando a letra C. Vamos ver se é a letra C mesmo. Eu nunca sei decorar essas respostas, não. Para mim, eu faço isso desde, nem lembro mais quando, desde, sei lá, 2005, né? E eu nunca lembro as alternativas. Eu sempre faço as questões como se fosse a primeira vez. Então, vamos lá. Duas ondas ocupam a mesma região no espaço e têm amplitudes que variam com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Assinale a alternativa que contém o gráfico resultante da soma dessas duas ondas. Então, ele quer a onda resultante aqui, certo? Então, vamos começar aqui, o ponto mais fácil é aqui, ó, em t igual a zero, bem aqui, ó. Pá! Qual é a amplitude da onda representada pela linha escura? Vai ser isso aqui, ó, 3, certo? 1, 2, 3. E da onda clara? Quanto? Tá aqui, 1, 2, certo? Então, se um é 3 e a outra é 2, então aqui no início tem que dar 5, certo? Porque as amplitudes estão voltadas para cima, então vai dar 5 para cima. Então, você vai procurar uma alternativa, que aí só com isso você já consegue eliminar algumas. Aqui tem quanto? Tem 1, 2, 3, 4. Então, essa daqui já está fora, certo? Essa daqui já está fora. Aqui é 4. Tem que dar 5. Aqui, 1, 2, 3, 4 também. Então, essa está fora. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, pode ser essa. Aqui, 1, 2, 3. Essa daqui está fora. E essa? 1, 2, 3. Ixi. Então, só por eliminação, não precisa nem analisar outro ponto. A gente já chega que a resposta é a letra C. Se tivesse ocorrido, por exemplo, essa daqui ter dado 5, aí você ia escolher outro ponto. Entendeu? Por exemplo, sei lá, um ponto mais ou menos aqui. Aí ia comparar. Tranquilidade? Beleza? Então, de acordo com o princípio da superposição, letra C é a resposta. Vocês acertaram aí. Faça 27. Faça 27. Eu não entendi a pergunta aí, Neto. O X, 3, é a marcação no eixo X, essa foi a pergunta, né? É a marcação no eixo X. 3, 6, 9, 12, 15, tá?
ele faz essas marcações aqui para você olhar para a onda, a ondinha. Por exemplo, você pode olhar para essa, que é a onda do campo elétrico, ou olhar para essa, que é do campo magnético, e descobrir qual o comprimento de onda, certo? Qual o tamanho da onda, o lambda. Você vai tirar do gráfico. Dá mais um minuto, tá? Posso fazer a 27? Vamos lá? Vou fazer aqui, tá? Então diz assim, vamos lá. Neto, acho que é a letra A não tem letra A, Neto. É só marcar verdadeiro ou falso, certo? Você vai marcar em cada uma, verdadeiro ou falso. Vamos lá. Ondas eletromagnéticas estão presentes no dia a dia. Por exemplo, ondas de TV, ondas de rádio, ondas de radar, etc. Essas ondas são constituídas por campos elétricos e magnéticos mutuamente perpendiculares, como mostra o diagrama a seguir. Olha só, o campo elétrico, ele vibra. Isso aqui é um laser. Você emite uma luz aqui. Imagina um laser, vai lá, pá! Aí o laser vem aqui, ó, do zero em direção aqui ao eixo X. Ó, pá, lá vem o laser. E o que é esse laser? Ele nada mais é do que a vibração de dois campos. Um campo elétrico e um campo magnético. E eles vibram dessa forma. O campo elétrico aqui está representado vibrando para cima, para baixo, para cima, para baixo. E o campo magnético vibra para você, ó, e depois para dentro. Ele vibra para fora, ó, tá aqui, para fora, para dentro, para fora da página, para dentro da página, para fora, para dentro. Veja que o ângulo entre a vibração do campo elétrico e do campo magnético é 90 graus. É por isso que ele diz aqui que essa onda é constituída por campos elétrico e magnético mutuamente perpendiculares. Por isso, certo? Eles formam 90 graus entre si, o campo elétrico e o campo magnético, na onda eletromagnética. Outra coisa que é bom lembrar também é que, além desses campos vibrarem perpendicularmente entre si, eles também vibram perpendicularmente à direção de propagação. Enquanto o laser está indo na direção do meu dedo aqui, estou colocando aqui na câmera, o campo elétrico vibra assim, para cima e para baixo, e o campo magnético assim, certo? Então, se os campos eles vibram perpendiculares à direção de propagação da onda, significa que qualquer onda eletromagnética é uma onda de que tipo? Vamos ver quem lembra. Se os campos, tanto elétrico como magnético, vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda, significa que qualquer onda eletromagnética é uma onda de que tipo? Quem lembra? Vamos lá. Diga aí para mim. Muito bem, William. É isso aí. Se, presta atenção aí, Neto, se os campos elétrico e magnético vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda, é por isso que qualquer onda eletromagnética é uma onda que transversal. Lembre-se, se ela vibrar na mesma direção de propagação, a onda vai para lá e vibra na mesma direção, é longitudinal. Se ela vai para lá e vibra assim, ó, perpendicular à direção de propagação, então ela é transversal, que é o caso de qualquer onda eletromagnética, que é, por exemplo, onda da luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama, micro-onda, onda de rádio, todas elas são ondas eletromagnéticas e por isso são ondas transversais. Beleza. Na sequência ele diz: a onda eletromagnética representada no diagrama, que está se propagando em um meio homogêneo linear, com velocidade igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Que é a velocidade da luz no vácuo. Aí ele quer a frequência dessa onda. Pessoal,
Desculpa. Se a velocidade da onda é 3 vezes 10 a oitava, certo? E ele quer a frequência, então a gente vai ter que descobrir quem é o lambda, comprimento de onda. Aí a gente tira daqui, do gráfico, tá? Olha a ondinha aqui, ó. Por exemplo, campo elétrico, a onda é essa. Sobe, aí sobe, desce. Então eu pergunto a vocês, olhando para esse gráfico aqui, quanto deve ser o lambda? Quanto deve ser o comprimento de onda? Muito bem, Neto. É isso aí. 6 o quê? 6 está aqui a unidade. 6 metros, tá? Então, o lambda vale 6 metros. Tranquilo? Então, eu vou usar V igual a lambda vezes F. O V é 3 vezes 10 oitavos. O lambda, 6 metros. E eu quero F. Eu vou passar o 6 dividindo. Quando eu passar o 6 dividindo, vai ficar 3 dividido por 6, vai dar 0,5. Então, vai ficar 5 vezes 10 é 7. Essa é a frequência. Então, a letra A, ou a primeira, né, é verdadeira, certo? Vai colocar verdadeiro ou falso em cada uma. A segunda, ao passar para outro meio homogêneo e linear, a frequência e a velocidade mudam. E aí? Quando a onda muda de meio, ela muda a frequência e a velocidade, pessoal? É falso, né? O que é que muda quando muda de meio? A frequência ou a velocidade? Quando a onda muda de meio, ela muda o quê? A velocidade. Né? A velocidade só depende do meio. Agora, a frequência da onda só depende de quem? A frequência só depende de quem? Quem é que lembra? Da fonte. Depois que a fonte emitiu uma onda com determinada frequência, já era, a frequência da onda é aquela. Então, já está errado, certo? Ah, a frequência, a frequência não pode mudar aí, beleza? Então é falso. Essa onda pode ser gerada em micro-ondas. Essa alternativa aí foi uma sacanagem, sabe? Porque você tinha que saber, meio que decorado, qual é a frequência, a ordem de grandeza da frequência do micro-ondas, que é da ordem 10 a 9, tá? Então, assim, não é comum aparecer assim, você saber decorar, tá, pessoal? É 1 em 1 milhão. Então, aqui, infelizmente, ele queria que você tivesse uma memória aí de elefante para saber qual é a frequência do micro-ondas. É brincadeira. Então, essa daí é falsa. Essa daí é falsa. É difratada ao passar por uma fenda de aproximadamente 6 metros. Pessoal, e aí, vocês acham que essa é verdadeira ou falsa? Essa onda aí, se atingir uma fenda aí de 6, 6 metros, ela sofre. Pois é, veja que o tamanho da fenda, né? O tamanho da fenda e o comprimento de onda são parecidos, né? Então, vai existir aqui o fenômeno da difração, beleza? Lembre-se que para a onda difratar, o tamanho da onda e o tamanho da fenda tem que ser parecidos, ou a onda ser maior, né? No caso aqui, o comprimento de onda ser maior do que 6 metros. Beleza? Tá claro isso aí, pessoal? Alguém tem uma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, fazer outra. Dê uma olhada aí na 29. Quando vocês tentam fazer a 29, eu vou aqui no banheiro. Jogo rápido. Vai fazendo a 29.
Vamos lá, vamos fazer 29 e aí vocês vão dizendo se cada item é verdadeiro ou falso, tá? Vou perguntando cada item e vocês vão dizendo se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Universidade Federal de Santa Catarina diz assim: a figura representa dois pulsos de onda inicialmente separados por 6 centímetros. Está aqui, ó, na figura. Você tem um pulso aqui que está vindo para a direita e tem outro pulso aqui que está vindo para a esquerda. E eles estão separados aqui, ó, por uma distância de 6 centímetros. Propagando-se em um meio com velocidades iguais de 2 centímetros por segundo, tá? Então, mesma velocidade, os dois pulsos, 2 centímetros por segundo em sentidos opostos. Considerando a situação descrita, assinale as proposições corretas. 1. Inicialmente, as amplitudes dos pulsos são idênticas e iguais a 2 centímetros. Então, você tem aqui, ó, 2 centímetros, você tem aqui 2 centímetros, né? Então, assim, o valor da amplitude é a mesma, né? Então, a gente vai dizer, como ele disse aqui, as amplitudes dos pulsos são idênticas? São, porque a amplitude, pessoal, ela é positiva, independentemente do pulso estar virado para cima ou para baixo, tá? Agora, se ele tivesse dito assim, em vez de dizer inicialmente as amplitudes dos pulsos, ele tivesse dito inicialmente os pulsos são idênticos, aí é falso. Porque, embora tenham amplitudes iguais, eles têm fases opostas, certo? Mas não está se referindo ao pulso, ele está se referindo à amplitude. A amplitude independe do pulso estar virado para cima ou para baixo. É sempre um número positivo. Então, 2 centímetros, então, são idênticos. Certo? Beleza? Então, a primeira é verdadeira. 2. Decorridos 8 segundos, os pulsos continuarão com a mesma velocidade e forma de onda, independentemente um do outro. Então, pessoal, depois de 8 segundos, esses pulsos, eles se cruzaram, certo? E aí ele está dizendo que depois que eles se cruzarem, eles vão continuar se propagando como se nada tivesse acontecido. Vocês acham que essa é verdadeira ou falsa? Neto acha que é verdadeira. Mais alguém? Depois que dois pulsos ou duas ondas se cruzam, elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Isso é um princípio. Que princípio é esse? Alguém lembra? Princípio da. Princípio da. Muito bem. Princípio da independência. Certo? Me diz que quando duas ou mais ondas se cruzam, elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Beleza? 4. Decorridos 2 segundos, haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será nula nesse instante. Pessoal, olha só. Se a onda se propaga a uma velocidade de 2 centímetros por segundo, então em 2 segundos, cada pulso vai se propagar 4 centímetros, certo? Cada segundo se propaga 2, então 2 segundos se propaga 4. Então, se a frente do pulso está aqui, ó, ele vai se propagar 4 centímetros. Ele vai estar tá bem aqui, certo? Ele vai andar 4 centímetros. E aí o pulso vai estar tá mais ou menos aqui. Beleza? Isso aqui é 2 centímetros. 2 centímetros. Né? Isso aqui é 2 centímetros também, essa distância aqui, ó, 2 centímetros. E essa distância aqui também é 2 centímetros, né? De forma que 2, 2 e 2 dá os 6, que é o total. Então, o pulso vai estar bem no meio aqui. Do mesmo jeito, esse daqui vai se propagar a mesma coisa, ele vai estar bem aqui no meio. Certo? Como os pulsos têm a mesma amplitude, que é 2 centímetros, mas fases opostas, então vai ocorrer aí uma onda resultante de amplitude nula. Né? Naquele instante, a amplitude resultante é zero. Tá? Então, essa daí é verdadeira, né? Foi isso que ele falou? Então, essa é verdadeira. 8. Decorridos 2 segundos, que é de novo essa situação aqui, tá? Está se referindo de novo a esse caso.
haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será máxima. Será máxima aí, pessoal? Falsa, né? A amplitude vai ser mínima, igual a zero, né? Beleza? Então, essa daí é falsa. 16. Quando os pulsos se encontrarem, haverá interferência de um sobre o outro e não haverá mais a propagação dos mesmos. Ele está dizendo que quando os pulsos se encontrarem, né, há uma interferência destrutiva e acabou. Eles não se propagam mais. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Depois de ocorrer essa interferência destrutiva, os pulsos somem, acabou os pulsos, já era, tchau, obrigado. Falso, né? É falso isso aí. Os pulsos, após o encontro, eles têm que continuar se propagando, que é o princípio da independência, tá? Então, essa daí é falsa. Beleza? Tranquilidade aí, todo mundo? Show? Beleza. Legal. Então, eu falaria mais um pouquinho de experiência de Yang, mas já falei tanto de experiência de Yang que eu vou pular isso aqui, tá, pessoal? Então, deixa eu adiantar aqui, descartar, pular aqui. Vamos lá. Falar de polarização. Antes de falar de polarização, eu vou falar rapidamente aqui sobre um outro fenômeno chamado de batimento. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Foi aí, não? Foi, né? Pronto. Ó, vou falar de polarização ainda hoje, mas antes deixa eu só mostrar mais um fenômeno que é chamado de batimento. Olha, eu falei para vocês que quando duas ondas se encontram, a gente vai chamar o resultado desse encontro de interferência com uma condição. Qual a condição necessária para que a superposição de duas ondas seja chamada de interferência? É que essas ondas tenham o quê em comum? Muito bem. Não é nem semelhantes, frequências semelhantes, tá, Neto? Elas têm que ter frequências iguais, tá? Só é interferência se as ondas que se encontrarem tiverem frequências iguais, beleza? Existe um fenômeno chamado de batimento, que é o resultado da superposição de ondas, mas de frequências próximas, frequências semelhantes. Aí é chamado de batimento. Tá? Por exemplo, digamos que a gente tem aqui dois diapasões aqui, que estão emitindo ondas sonoras com frequências próximas. Tá? Sei lá, por exemplo, um está emitindo 100 Hz, o outro 102 Hz de frequência. Se você estiver aqui do outro lado, ouvindo esses dois sons chegando ao seu ouvido, você vai ouvir algo do tipo você vai notar um som que fica bem forte, aí depois fica bem fraco, fica bem forte e fica bem fraco, tá? É por isso que esse fenômeno é chamado de batimento, tá? É como se tivesse uma batida a cada né? A cada pico de intensidade. E por que que isso acontece? Porque que ao ouvir a superposição desses dois sons, você vai notar essa variação de intensidade aí, um pico, né, e depois um som bem fraco. Porque como as frequências são próximas, pessoal, enquanto elas estiverem se propagando, vai fazer com que hora coincida entre elas. Duas regiões aqui ó, de compressão e a hora que coincida aqui é uma região de compressão com rarefação. Só lembrando que no caso da onda sonora, tá, que ela se propaga por região de compressão e rarefação, a compressão é como se fosse a crista da onda transversal e a rarefação é como se fosse o vale, sabe? Então, quando há aqui, por exemplo, compressão com compressão, é como se fosse crista com crista. Então, ocorre aqui uma interferência constitutiva. E aqui, quando tem a junção aqui, a superposição de compressão com rarefação, né, ocorre destrutivo. Então,
Quando chega ao seu ouvido uma região de encontro, de compressão, né? Um reforço das ondas, aí você nota aquele bem forte. Quando chega ao seu ouvido essa região de encontro de rarefação com compressão, aí você nota um som bem mais fraco, porque há um cancelamento entre as duas ondas, certo? Então, esse é o fenômeno do batimento. A gente define a frequência de batimento pela diferença entre as frequências. Por exemplo, se um é 100 Hz, a outra é 102, então você pega o maior menos o menor. 102 menos 100 vai dar 2, e seria 2 Hz a frequência de batimento. Tá? Essa frequência representa o número de vezes que as ondas ficam em sincronia. Tá? Então, se a frequência de batimento é 2 Hz, significa que elas ficam em sincronia 2 vezes a cada segundo. Certo? Uma frequência de 2 Hz. É exatamente o exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Se a frequência de batimento é 2 Hz, significa que as ondas ficam sincronizadas 2 vezes a cada segundo. Tá? E aí vem a pergunta, e qual é a frequência que você percebe? Se chega uma onda de 100 e outra de 102, você ouve uma onda de frequência igual a quanto? A frequência que você percebe é a média aritmética, tá? Então, se um é 100 e outra é 102, você vai ouvir como se fosse uma única onda de 101 Hz, certo? Com esse batimento de 2 Hz, que é aquele pico, você vai notar aquele pico 2 vezes a cada segundo, aquele a cada segundo, tá? Bom, com o conhecimento disso aqui, dá para a gente resolver um outro estilo de problema, que é esse daqui. Olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Olha só. Perguntinha malhada, perguntinha derrubada. É a seguinte. Digamos que você e um amigo começam uma caminhada com o mesmo passo. Tipo, começa com a mesma perna direita, os dois. Pá! Vocês começam a caminhar. Só que enquanto seu amigo dá 50 passos por minuto, digamos que você só dá 48 passos por minuto. Então, as frequências dos passos são diferentes. Então, vai ocorrer o batimento. Ora, vocês estão sincronizados, indo para frente com a perna direita, ora, vocês estão em oposição de fase. Um está indo com a perna direita, o outro está indo com a perna esquerda. Certo? Aí a pergunta é, quando é que vocês vão estar no mesmo passo pela primeira vez? Vocês começam sincronizados. Mas aí, como as frequências são diferentes, vocês já ficam fora de sincronia. Aí, quando é que vocês vão entrar em sincronia de novo? Essa é a pergunta. Então, é só calcular aqui a frequência de batimento. Vai ficar 50 menos 48, que vai dar uma frequência de 2 passos por minuto. Isso significa que vocês entram em sincronia 2 vezes a cada minuto. Se vocês entram em sincronia 2 vezes a cada minuto, então vocês vão entrar em sincronia pela primeira vez em quanto tempo? Vamos lá, quem é que diz aí para mim? A cada minuto, vocês entram em sincronia 2 vezes. Então, a primeira vez que vocês entraram, muito bem, William, Matheus, vocês vão entrar em sincronia pela primeira vez, né, por simetria, em 30 segundos, tá? Essa é a resposta, beleza? Então, vocês podem usar esse conhecimento para resolver problemas desse tipo aí também. Ok, então, para finalizar o capítulo, certo? Na próxima semana, a gente vai iniciar o capítulo 3. Voltar o slide. Esse slide está disponível lá no Google Sala de Aula, tá, Neto? Mas se você quiser anotar alguma coisa aí, rápido, de boas. Mas lembrem-se, todos, que esses slides estão lá, disponíveis, tá? Beleza. Então, o último fenômeno, para a gente finalizar o capítulo 2, né? Interferência, difração, interferência e polarização. Tá faltando discutir apenas a polarização. E a gente vai fechar o capítulo. Na próxima semana, vamos iniciar o capítulo 3. E nesse capítulo 3, a gente vai trabalhar com as ondas sonoras. Aí a gente vai
discutir tudo sobre ondas sonoras, beleza? Ok, então, polarização. O que que é a polarização? A polarização é quando você força a onda a vibrar numa direção específica, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, uma placa de madeira em que eu fiz um buraco, uma fenda aqui, ó, com esse formato, certo? E eu produzo aqui, eu passo uma corda por essa fenda, e eu produzo desse lado da fenda uma onda bem louca. Uma onda assim, eu pego a corda e faço isso, ó, com a mão, bem louco. Ou seja, eu vibro a corda em todas as direções. Eu vibro para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, na diagonal, de todo jeito. A gente diz que essa onda aqui, ela é uma onda não polarizada, certo? O que a gente observa quando essa onda atinge a fenda é que ela passa vibrando apenas na mesma direção da fenda. E aí, quando a onda tem essa característica, vibrando apenas nessa direção, uma direção específica, a gente diz que a onda está polarizada. Tá? Então, uma maneira de polarizar uma onda, como por exemplo a onda numa corda, é você fazer essa onda passar por uma fenda, certo? E aí a onda vai vibrar apenas na direção da fenda. Tá? Ela vai permitir a passagem da onda pela fenda que vibra apenas naquela mesma direção da fenda. A parte, por exemplo, se a fenda for vertical, tá? E você produzir uma onda toda doida, aquela parte que vinha vibrando horizontalmente, ela é bloqueada. Só deixa passar aquela parte que vibra na vertical. Tá? Deixa eu colocar uma figura aqui embaixo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso. Tá? Aqui é uma onda polarizada no plano vertical, vibra na vertical. Aqui polarizada na horizontal, certo? E aqui embaixo, uma informação importante, que apenas ondas transversais podem ser polarizadas. Tá? Apenas ondas transversais. Então, eu pergunto a vocês: o som pode ser polarizado, sim ou não? O som pode sofrer polarização, pessoal? Sim ou não? Não pode, porque o som não é uma onda transversal. O som é uma onda de que tipo, pessoal? O som é uma onda o quê? Longitudinal. Muito bem. Então, olha, por exemplo, digamos que eu emita uma onda já polarizada, tá? Essa onda já está polarizada na direção vertical, na direção de uma fenda também vertical. O que, que vai acontecer? Como a fenda só permite a passagem da onda vibrando na vertical e toda a onda já vibra na vertical, então a onda passa normalmente pela fenda, não acontece nada. Ela continua se propagando como se nada tivesse acontecido aqui, certo? Agora, se eu colocar aqui a onda transmitida, mas se eu fizer isso aqui, deixar a fenda na vertical e emitir uma onda polarizada na horizontal, então aqui nada vai passar pela fenda, porque aqui ele só deixa passar na vertical, certo? Então aqui a onda é bloqueada pela fenda, nenhuma componente da onda é transmitida. Professor, e se em vez de eu emitir a onda vertical ou horizontal, eu emitisse ela na diagonal, certo? O que iria acontecer? Aí uma parte seria bloqueada e uma parte seria transmitida, certo? Você anotar que a amplitude da onda que é transmitida teria uma amplitude menor do que a incidente, indicando que uma parte da energia foi absorvida na fenda. Tá claro isso, pessoal? Beleza aí, todo mundo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, polarização? Beleza, tem como a gente calcular. Sim, tá, vou mostrar outra coisa primeiro. Como a luz, né, eu disse a vocês que apenas ondas transversais podem ser polarizadas. Então, como a luz é uma onda transversal, então a gente pode polarizar a luz, tá? Então, vamos ver aqui como é que fica a polarização da luz. Você tem uma lâmpada aqui, quando ela brilha, ela emite luz não polarizada, tá? Qualquer fonte de luz, ela emite, a princípio, a luz não polarizada, tá? E aí, se a gente colocar aqui um polaroid, um polarizador aqui, ó, de eixo vertical, a luz que inicialmente vem vibrando aqui em todas as direções, né? Diversas componentes aqui vão ser bloqueadas,
e apenas a componente vertical de vibração aqui, ó, da luz, é que vai passar pelo polarizador. Ou seja, aqui a gente já tem luz polarizada, tá? Só que a gente ainda tem um problema aqui, que é o seguinte: como é que a gente faz para provar que essa luz aqui foi polarizada? Aí você poderia ter a ideia de simplesmente colocar o olho aqui, nessa região aqui do outro lado. Ah, eu venho aqui e olho a luz. Se você fizer isso, você não vai conseguir identificar se a luz foi polarizada ou não. Nosso olho, ele não consegue distinguir uma luz polarizada de uma luz não polarizada, tá? Então, como é que a gente faz para provar que essa luz foi polarizada, que a gente consiga ver que essa luz foi polarizada? Basta a gente colocar outro polarizador, que vai ser chamado de analisador aqui, ó, com direção de polarização perpendicular ao primeiro. Ó. Esse aqui o eixo é vertical, esse aqui é horizontal. Por que tem que ser perpendicular? Porque quando a luz passar pelo primeiro, ela vai vibrar nessa direção do primeiro aqui. Aí, como o outro eixo é horizontal, ele vai bloquear toda a luz incidente. Nenhuma luz vai passar. E aí, quando você colocar seu olhinho aqui, você vai enxergar o quê? Nada. O que prova que, de fato, a luz foi polarizada aqui no primeiro polaroide, certo? Então, para provar a polarização da luz, é só a gente usar dois polarizadores perpendiculares entre si, tá? Porque aí, quando a luz passa pelo primeiro, ela vibra na mesma direção, quando incidir no segundo, não passa nada, tá? Isso já foi questão da UFRN, vou mostrar, inclusive, daqui a pouco para vocês. E isso tem a ver também com o princípio de funcionamento dos óculos de praia, tá? Que eu vou comentar também daqui a pouco. Tem como a gente calcular a intensidade transmitida aqui, caso esse polaroide não fosse perpendicular a esse, formasse, por exemplo, 45 graus, se em vez de estar aqui 90 graus, um do outro, esse daqui tivesse inclinado 45 graus, aí ia passar um pouco de luz. A intensidade que ia passar é dada por essa equação aqui, que você não precisa saber decorar. Se caísse no Enem, ele vai dar, certo? Mas vamos entender o que é a equação. Olha, esse I é a intensidade da luz que é transmitida aqui, que chega ao seu olho, a partir do segundo polaroide. O I0 é a intensidade da luz que chega ao segundo polaroide. E aqui a gente tem o cosseno de θ, esse θ é o ângulo entre os eixos dos polaroides, que no caso desse exemplo aqui é 90 graus. Se você jogar aqui 90 graus, cosseno 90 é quanto? Alguém lembra quanto é? Cosseno 90 graus. Cosseno 90 é zero. Zero ao quadrado, zero. E zero vezes qualquer coisa, zero. Ou seja, não vai passar nada aqui. Certo? Não vai ter intensidade nenhuma transmitida aqui. Que é o que está acontecendo aqui. Certo? Então, essa equação está ótima. Se eu colocar esse eixo na mesma direção do primeiro, certo? Tipo, aqui é vertical, eu deixar esse aqui vertical também, o ângulo vai ser zero. Cosseno de zero é 1. Aí aqui vai dar 1, vai ficar I igual a zero. Ou seja, toda onda que chega aqui passa. Né? O transmitido é igual ao que chega. Tranquilo? Pronto, essa equação é usada para calcular a intensidade que passa aqui. Mas não se preocupe de decorar, se cair no Enem, com certeza ele vai dar essa equação. Vamos fazer questões sobre isso aí, tá? Antes, eu só queria fazer um comentário com relação aos óculos de praia, que muita gente acha que o óculos de praia, ele protege os seus olhos porque ele é escuro, porque ele tem uma película escura. E isso não é verdade, tá, pessoal? A maior prova disso é que se você estiver na praia e comprar um óculos daquele bem vagabundo, que o pessoal vende lá, os camelôs vende, passando lá na areia, óculos de R$ 5, R$ 10, óculos de praia. Você compra um óculos daquele, aquele óculos, pessoal, não vai proteger seu olho. Porque o que protege o seu olho num bom óculos de praia não é a película escura, e sim o fato dele ter um polaroide, que inclusive é o que encarece o óculos, tá? Então, aquele óculos que é vendido lá na praia, ele só tem uma película escura. E isso vai fazer, inclusive,
com que seja mais danoso ao seu olho. É melhor você ficar sem óculos do que usar um óculos daquele. Porque ao usar um óculos com película sem Polaroid, como a película vai bloquear uma parte da luz visível, o seu olho vai achar que está chegando pouca luz e vai dilatar a pupila. Mas aquele óculos ele não bloqueia outras radiações mais nocivas, como ultravioleta, raio-x, raios gama, que são emitidos pelo Sol. E essa radiação de alta frequência vai incidir lá na sua retina, lá no fundo do seu olho. E isso vai prejudicar a sua visão. Então, usar aqueles óculos é um tiro no pé, certo? Não vale a pena. Não vale a pena. É melhor você economizar, juntar uma graninha e comprar um óculos que tenha o Polaroid, certo? Pode ser até que seu óculos, um óculos que você compra de praia, nem tenha película escura. Tenha só o Polaroid. É melhor do que não ter o Polaroid e ter só a película, tá? Os óculos de praia, geralmente, ele vem com a película justamente porque o pessoal já tem a crença de que a proteção se dá pela película, sabe? Mas você poderia ter, de boas, um óculos de praia sem a película escura e só com o Polaroid, que é o que de fato protege os seus olhos. E aí vem a pergunta, tá, então eu tenho que comprar um óculos de praia com Polaroid. Vou numa ótica e chega aquela vendedora toda animada, olha, tá aqui, esse óculos é ótimo, ele tem Polaroid e tal, leve. Como é que você faz para provar que aquela vendedora está falando a verdade e que realmente aquele óculos que ela está querendo te empurrar de qualquer jeito, realmente tem Polaroid? Basta você pedir a ela, pessoal, dois óculos idênticos, tá? Você pega outro óculos e aí você faz o seguinte, você coloca um óculos normal no rosto, tá? Beleza? E o outro óculos, você coloca na frente, inclinado. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. Inclinado de 90 graus, certo? Então, quando você colocar os dois óculos, um normal e o outro virado 90 graus, você vai fazer isso aqui, ó, isso que está na figura. Um eixo de polarização vai ficar perpendicular ao outro. E aí você não pode ver luz nenhuma passando por aquelas duas lentes. Isso vai provar para você de que o óculos que você está comprando realmente tem Polaroid, que você não está pagando caro por um óculos vagabundo de camelô sem Polaroid, certo? Que aí é demais, né? Você paga aí uma grana boa por um óculos, você poderia ter comprado por R$ 5 na praia, né? E ainda achar que está protegido. Beleza, pessoal? Exatamente a situação que eu acabei de dizer foi questão da UFRN. Olha só a questão da UFRN. Tenta fazer aí. Faça aí. Caiu na UFRN essa questão. Larissa marcou letra D de dado. Emily, letra D. Yasmin, letra D. William. Israel, letra D também. João, letra D. Luana, letra D. Então, vamos lá. Vamos fazer a questãozinha aí da nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Neto, letra D também. Considerada como uma onda eletromagnética, a luz visível pode ser decomposta em duas componentes perpendiculares entre si. Né? As lentes polaroides se caracterizam por bloquear uma dessas componentes e transmitir a outra. Né? Se a
película, ela tem um polaroid vertical, então ela vai bloquear a parte que vibra na horizontal e vai permitir apenas a propagação da onda que vem na vertical, certo? A opção que representa corretamente duas dessas observações é. Então, pessoal, se você colocar os dois óculos na horizontal, né, os polaroides vão ficar sem inclinação, se um é vertical, o outro é vertical também. Então, o que passar no primeiro polaroid vai passar no segundo. Você vai receber luz. Agora, se você colocar os óculos dessa maneira aqui, ó, que foi o que eu falei, quando você vai lá na ótica, né? Vocês vão cruzar de 90 graus aí os polaroides. E aí, se o primeiro for horizontal, a luz passa na horizontal. Só que o segundo é vertical. Aí bloqueia esse que vem na horizontal. Porque ele só deixa passar agora o da vertical. Então não passa luz nenhuma. E aí é por isso que a resposta é a letra D de dado. É isso aí, vocês acertaram. Tá claro isso aí, pessoal? Tranquilidade? De boas? Show de bola? Primeira? Ótimo. Então, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. Um excelente final de semana para vocês. Se cuidem aí, coronavírus ainda não está de brincadeira. E espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado e que tenham entendido aí as discussões, certo? Treinem em casa, certo? Sempre faça algum exercício, sempre faça alguma atividade. Use as listas que eu postei lá, usem outras coisas na internet. Tem muita coisa boa hoje no YouTube, certo? Você pode colocar aí exercícios resolvidos, tem muita gente fazendo aula aí de resolução de exercício, certo? Não deixe o cara simplesmente fazer, crie o hábito, dá o pause na questão e tentar você fazer para depois o cara resolver e você ver de repente o que é que você está errando, né? Para você tomar o caminho correto. E é isso. Qualquer coisa, contem comigo. Foi um prazer mais uma vez estar aí com vocês. Valeu, meus amigos, e até terça-feira.